Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Em Dia com a Palavra. Espero que a graça do Senhor repouse e acompanhe a sua vida em mais um dia, que Deus te dê graça. Antes de começarmos mais uma vez, gostaria de te pedir que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de quando ser postado o próximo vídeo e compartilhe. Compartilhando esse vídeo, você vai estar compartilhando também a palavra do Senhor. E hoje o assunto que eu queria tratar é perseverança. Perseverança. Lá, ao autor de Hebreus, nós vamos tratar sobre esse tema. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 1 ao 3, ele diz assim: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você, meu querido, minha querida, já alguma vez se propôs a um desafio, a uma atividade nova? Por exemplo, aprender um instrumento, aprender uma língua diferente, ou começar uma atividade física. E nesse desafio acabou olhando para as dificuldades, olhando para as barreiras que você teria que enfrentar para conseguir o que você desejaria e acabou desanimando. Muitas vezes acontece isso conosco também na nossa caminhada cristã. Por isso é necessário perseverança. Aqui o autor que escreve a Hebreus está falando desse tema e ele fala como é necessário e é importante seguirmos firmes, perseverantes na fé. E aqui ele usa um contexto, faz uma analogia de uma maratona, de um atleta de uma maratona que precisa ser perseverante para chegar até o prêmio, aquilo que ele almeja. Interessante que antes desse capítulo, ele vai fazer uma exposição no capítulo 11, o que ele chama de Galeria da Fé. Homens e mulheres, heróis da fé, que na história foram usados e abençoados por Deus e foram perseverantes. É a essas pessoas que ele se refere quando diz que nós estamos rodeados de testemunhas. Ou seja, pessoas que já passaram por tantas experiências que hoje nós passamos. E nós podemos olhar para essas experiências, para essas testemunhas, para nos manter perseverantes na nossa caminhada cristã. Para que a gente siga e conquiste aquilo que nós desejamos nessa caminhada cristã e mantenhamos com perseverança, é necessário ter algumas atitudes. A primeira atitude, é necessário abandonar os pesos. Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Desembaraçar, lançar fora, tirar, nos despir daquilo que é pesado. Um atleta, numa maratona, para que ele consiga um bom desempenho, ele usa vestes leves, ele precisa estar de roupas leves, um tênis leve, porque quanto mais peso, mais dificultosa vai ser a sua caminhada, a sua corrida, o seu desempenho vai ser enfraquecido e possivelmente vai cansar mais rápido. Assim também conosco na nossa caminhada cristã. Precisamos nos livrar dos pesos. E aqui o peso que ele fala é o pecado. O pecado já foi lançado sobre Cristo na cruz. Não mais recai sobre nós essa culpa, esse peso. Então podemos tirar de nós esse peso desse pecado, de carregar a culpa que Cristo já carregou. Podemos andar, caminhar livres
leves, aliviados, porque Cristo já tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Primeira atitude, abandonar os pesos. A segunda atitude, precisamos olhar para o alvo. Um atleta, quando ele está correndo, por mais cansado, exausto que ele esteja, ele é motivado quando ele olha e lembra do prêmio que está o aguardando quando ele chegar no fim da corrida. Isso o motiva a seguir mais firme, perseverante. O alvo dele, o prêmio. E aqui ele diz qual que é o nosso alvo. Olhamos para Cristo, Cristo é o nosso alvo. Onde Cristo está, Ele nos aguarda e Ele é nosso alvo. Na nossa caminhada, o nosso desejo contínuo é nos assemelhar a Cristo. Por isso, nós somos chamados a olhar para Ele, para o exemplo de Cristo, para o que Ele fez, de abrir mão da sua glória, abrir mão do seu direito de ser Deus, se esvaziou, tomou sobre si a natureza humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. E depois de morto e ressurreto, ele foi exaltado diante do Pai. Esse é o nosso alvo. Passamos por sofrimentos e dores, mas Cristo nos exaltará no dia da sua vinda, no dia da glória. Esse precisamos olhar, é para isso, é para a glória, é para Cristo. Ele é o nosso alvo. E por fim, além de olhar para o nosso alvo, precisamos imitar a Cristo. Precisamos olhar para a experiência e para o testemunho de Cristo, por quem Ele foi, pelo que Ele viveu, o que Ele sofreu, até onde Ele chegou, para que nós pudéssemos também passar por essa experiência. Precisamos imitar o seu exemplo. O apóstolo Paulo diz que precisamos ter a mesma mente de Cristo, saber que Ele sofreu, mas Ele foi exaltado. Tudo que Ele viveu em obediência, em perseverança, nós também precisamos viver. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso testemunho, Ele é a nossa base, o nosso padrão que devemos seguir. Então, na nossa caminhada cristã, essas 3 atitudes são imprescindíveis para chegarmos onde desejamos. Abandonar os pesos, nos focar no nosso alvo, que é Cristo, e imitar o exemplo daquilo que Cristo fez. Pois aonde Ele chegou, nós também chegaremos na glória com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu queria aproveitar ainda para te fazer um convite especial. Todos os domingos, todas as terças e quintas, estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Nacional, na Avenida Tranquedo Neves, 525, aqui em Contagem. Te esperando, te aguardando para os nossos cultos. Temos oração, temos estudo da palavra, temos escola bíblica dominical. Venha participar conosco. Você será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.